Meus amigos e meus irmãos, minhas amigas e minhas irmãs, companheiros da terra e companheiros do espaço, aqui estamos nós reunidos na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, na igreja familiar número 1 da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. O nosso preclaro amigo e irmão, Dr. Bezerra de Menezes, componente da nação espiritual. Eu recordo, para quem se surpreende com esta afirmativa, palavras que disse em 3 de novembro de 1990, numa palestra aos que me honram com a sua atenção. A política de Deus ensina o cidadão e o Espírito Eterno que o anima a viver dentro de uma pátria material. Contudo, nos convida a fazer parte da grande nação espiritual. Significa dizer unir as duas humanidades, a da terra com a do céu. E no final, em última análise, formam uma única nação, a nação universal dos filhos de Deus. Porque, como escrevi na Epístola Constitucional do terceiro milênio, na página 60, o direito à luz da vida eterna, o direito, as leis, capítulo 26 dessa Epístola Constitucional do terceiro milênio. Não fui eu quem lhe deu esse título, foi a generosidade da juventude da boa vontade de Deus, juventude do novo mandamento de Jesus. Já dizia o irmão Zarur, pela boa vontade alcançaremos a vivência do novo mandamento. Essa cartinha que escrevi aos jovens, que eles resolveram publicar em São Paulo, capital, Brasil, madrugada de 18 de julho de 1988. Era uma segunda-feira. Então eu digo aqui, na página 60, o direito à luz da vida eterna. Eis, pois que, reconhecida a existência da vida após a morte, os mortos não morrem, o instinto desbravador do ser humano encontra-se diante de um novo desafio: o estudo do direito à luz da vida eterna sob o critério do mundo espiritual. Uma realidade que já está forçando as portas dos laboratórios à existência do mundo espiritual, até mesmo das nações oficialmente ateias. A União Soviética ainda não tinha se desfeito, mas ainda existem nações ateias, mesmo algumas que se proclamam religiosas. Apresentam-se assim na forma, mas será que realmente constituirão nações com pensamento elevado a Deus, Pai de misericórdia, não o Deus que manda matar? Os legisladores do mundo
ainda prejudicados pelo véu que a carne faz baixar sobre a inteligência. Por isso, muita vez, abrir aspas, tomando a nuvem por Juno, fechar aspas, continuam cuidando do episódico, por não quererem ou não ousarem enfrentar o eterno. Precisarão aprender que a vida é permanente e que existe no invisível uma civilização maior que a terrena, plena de leis que influem sobre toda a existência humana, porque os mundos carnal e espiritual são interligados. Para aqueles que consideram tal possibilidade um absurdo, recordo que há 5 séculos falar da existência de novos continentes resultava em cruéis perseguições. E tais continentes sempre existiram. Bom, diante dessa preparação que fizemos, vamos à solicitação do nosso nobre doutor Bezerra de Menezes, que compõe esta reunião com tantos outros valores no mundo invisível, mas que existe. Ah, mas eu não vejo os espíritos. Mas você não vê muita coisa que se encontra numa vibração superior à capacidade dos seus olhos. Os animais têm audição melhor que nós. Como nós podemos querer negar uma coisa firmados apenas nos nossos sentidos, que são falhos? É bom sermos humildes diante do desconhecido. Desconhecido porque queremos que o seja. E não temer abrir caminhos novos. Muita gente diz assim: ah, mas a ciência não considera essas coisas. Mas já ensinei até os soldadinhos de Deus a responder a essa objurgatória. Mas de que ciência, meu amigo ou minha amiga, você está falando? A ciência de ontem? A ciência de hoje? Ou da ciência de amanhã? Muita coisa não é possível pelo conhecimento que temos das leis da convenção, da física tradicional, da química tradicional, da matemática tradicional. Mas elas são superiores ao nosso conhecimento. No planeta, será que temos conhecimento ou apenas perspectiva de conhecimento? Afirmam aí, a todo momento, gente da ciência, que apenas captamos uma parte da nossa potência cerebral, mental. Não sejamos como os pequeninos do primário, da alfabetização inicial. Há muito mais que caminhar ao estudante dedicado. Cântico de louvor pela misericórdia divina. Capítulo 25 do livro do profeta Isaías, considerado o 5º evangelista. Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Diz o profeta: ó Senhor, Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os teus conselhos antigos.
fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o sopro é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Levará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque assim o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
porque a mão do Senhor Deus descansará neste monte. Porém, Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor Deus lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, as abaterá e as derrubará por terra até ao pó. Meus amigos e meus irmãos, está feita a leitura do capítulo 25 do grande profeta Isaías, por solicitação do nosso nobre Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Neste momento temos a honra de ter entre nós este espírito da luz, porque há espíritos que são de luz, mas apenas no conhecimento intelectual. Isso não é suficiente. Dr. Bezerra tem o conhecimento intelectual e a generosidade dos espíritos que já foram tocados pelo amor de Deus, que na definição de João Evangelista, que aprendeu com Jesus, é amor. Uma salva de palmas para a humanidade de cima, que pela primeira vez na história da humanidade vem falando aos microfones de uma rede de rádio, e para a satisfação nossa é a super rede Boa Vontade. Gratíssimo irmão maior Paiva Neto, queridíssimos amigos na super rede Boa Vontade de rádio, falamos a todos os corações sobre este Deus narrado tão belamente por Isaías, profeta, em seu capítulo 25, integral. Falamos de um Deus cuja única vertente é a da evolução, a permanente escalada do conhecimento do Deus que supera as barreiras e alcança a magnitude com a grande chave chamada perseverança.
A humanidade continua febril. Sua maioria pois se nega a eleger o verdadeiro Deus, capaz de transformar pedra em flor, tristeza em alegria, derrota em progresso incessante. A religião de Deus cumpre papel primordial, elucidando o Deus que congrega as almas, que fortalece os corações e incentiva as famílias ao progresso moral e espiritual. O verdadeiro Deus dos santos, dos profetas, de todos os tempos, de todas as épocas e de todas as religiões. Nosso cântico de louvor a este Deus é prescindido por preces, antes ainda por pensamentos, e ratificado pela ação conciliadora dos pensamentos dos desiguais que povoam a humanidade. A espiritualidade ecumênica trabalha para a promoção do Deus total, que jamais fere os seus filhos e sequer os abandona. Apenas provoca por desafios suas habilidades principais no campo da evolução contínua na Terra e no espaço. A pátria da verdade, nação espiritual tão bem lembrada por nosso querido irmão maior Paiva Neto, reflete diariamente momentos de introspecção e muitos outros de execução dos tratados divinos que podem corroborar com a expansão da mentalidade hegemônica da governança universal de valores tão desprezados por séculos e milênios, por sociedades inteiras e seus dirigentes.
o trabalho renovador das instituições da boa vontade de Deus, com o constante cântico de louvor àquele que merece a lembrança fiel, porque é o Deus criação, frutifica em solos aparentemente inférteis, multiplicando árvores frondosas, com muitos outros resultados que o tempo mostrará a todos que militam na corrente da boa vontade mundial. Para sabermos se estamos corretamente na trilha dos traçados da criação, basta apenas sabermos de que Deus nos referimos em nossas orações. O Deus amor, o Deus novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e também o 35. Quando saberemos que serão reconhecidos aqueles que amarem uns aos outros como Cristo nos amou, como seus discípulos. Essa missão conciliadora da religião divina prepara os seres humanos à chegada ao mundo espiritual. Se não conseguirmos alertar as massas adoentadas sobre o que as espera no mundo da verdade, não teremos cumprido a missão enquanto encarnados. E nós, do mundo espiritual, também não teremos alcançado nosso desiderato. Cada um que se desperta entendendo a motivação de sua presença no vaso físico, sua consequência enquanto ser humano, antes de partir para o mundo novo, com as novas vibrações de suas roupagens, de seus vasos espirituais. Enquanto não soubermos a verdade por completo no plano das formas, muito será dificultado na continuidade dos céus, na evolução perene das almas. Arrebanhar, cultivar a renovação, melhorando o conhecimento,
aumentando a disponibilidade das condições de vida, é o caminho perfeito para a tão sonhada evolução. Os espíritos se aproximam e querem intuir um a um dos que se ligam por ondas mentais de amor e afetividade. E estes irmãos do espaço suplantam as barreiras densas, descendo diariamente e postulando a melhoria dos atos humanos para a aprovação de suas continuidades no mundo terreno. Mas ao lembrarmos destas criaturas divinas, não façamos como espíritos apenas observadores. Façamos com o pedido da geração do intercâmbio mental, intuitivo, somando as energias divinas que unem o espaço à Terra. Somos mais fortes do que pensamos. Somos maiores do que acreditamos. Porque temos o Deus que não falha. Porque temos o Deus que suplanta o parco raciocínio terreno. E ao louvarmos a este Deus, Deus da conciliação universal, operamos o milagre da atração das vertentes das realizações máximas que podem ser alcançadas por aqueles que desejam o conhecimento pleno e a vitória total. Lembrem-se que a Legião da Boa Vontade nasceu de uma intuição espiritual, de uma comunicação entre céu e terra. E hoje floresce nos corações, nas almas, nos espíritos de milhões que habitam o solo terreno e o solo espiritual. Portanto, a força que veio do céu concluiu um passo extremado à vitória da boa vontade. Deus espera a cada dia que tomemos posse de sua glória, com a fé imbatível e a ação insuperável
nos valores éticos, morais e espirituais. Tudo pode ser vencido, superado, atingido, melhorado e evoluído. Apenas depende do Deus que elegemos às nossas vidas. O que passar disso é simplesmente distração. Não serve para a convivência entre amigos e irmãos. Queridos cooperadores da terra, na boa vontade de Deus, façamos com a permanente oração e vigilância a espada producente do horizonte maior da vitória insuperável na cristandade e ao Deus total. Viva Jesus! Viva Jesus! Obrigado, doutor Bezerra de Menezes. A Revolução Mundial dos Espíritos de Deus está em pleno andamento. Pois não, Alvino Barros? Explica direitinho o que é isso aqui. Aqui é a minha avó. O Dr. Bezerra tirou do meio da Bíblia e entregou para o senhor. Que nós não tínhamos fotografia, pedimos ao mundo espiritual, trouxeram aí. Um dia desses aqui nessa mesa, eu estava sentado do lado de lá, me trouxeram, olha só que beleza. A minha avó Laura, tem a foto da avó Amália, não tinha da avó Laura. Materializou aqui, Laura Freitas, Camaçari, aos 83 anos. Obrigado, doutor Bezerra. Obrigado. Estava querendo publicar a foto dela e não tinha como fazer porque não tinha foto. Mas está vendo vocês? Deus quer nos dar as coisas. Está lá no capítulo 9 do Deuteronômio, Moisés explicando que Deus quer dar. A gente aqui não sabe receber. Já dizia o irmão Zarur, a pior desgraça humana é a ignorância da lei divina. Tá aqui, ó. Apareceu aqui na frente, o doutor Bezerra tirou de dentro da Bíblia. Isso é extraordinário. Uma salva de palmas à humanidade de cima. Ao José Grosso e os demais irmãos. Para terminar, eu estou lendo direito à luz da vida eterna. Ali o capítulo 26, agora o 27. Em Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Uma cartinha que escrevi para a mocidade da religião de Deus, em 1988. Um dia, a conquista do conhecimento das normas do governo de Jesus repercutirá na organização de todos os países, originando o constitucionalismo comum no terceiro milênio, reação consequente
contra o absolutismo gerado pela moribunda ignorância espiritual. A governante suprema da civilização da rapina e do ódio, que tem prejudicado o saber jurídico mundial, urgentemente necessitado de pesquisar o mundo dos espíritos, onde se encontra a verdadeira origem do direito. O direito tem por dever abrir os caminhos para a integração do humano ao divino, no campo das relações humanas, principalmente de Estado, tendo em vista a situação atual do mundo. Tristemente escreveu Jacques Ostruy em O Escândalo do Desenvolvimento. Abrir aspas. Fundamentalmente, neste domínio, o papel do poder consiste em tornar a ilusão um bem de consumo e fazer da esperança um lucro. Fechar aspas e ponto. E eu termino esse capítulo com aquela famosa indagação de Cícero a Catilina, que era um corruptíssimo do Império Romano. Quousque tandem? Até quando será o mundo assim? A frase na íntegra, lembrar de cabeça, é quousque tandem Catilina abutere paciência nostra. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? E costume usar essa indagação de Cícero nas suas famosas catilinárias, seus discursos contra Catilina, que era um corrupto. Quando a gente pergunta, mas até quando será assim a situação da humanidade? Até quando a humanidade quiser. Que cada ser humano, por mais inexpressivo que se considere a si próprio ou a si mesma, tem o poder de Deus em si. Que a paz de Deus esteja agora e sempre entre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E em qualquer circunstância, lembremos-nos sempre de quem? Jesus. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus.